nos dá a dimensão da importância desse tema que vai ser tratado hoje, né? É um tema que vem já há bastante tempo na pauta, é um tema que tem implicações com a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui na cidade e na região, por isso a importância também de termos representantes aí das empresas que operam aqui na região metropolitana, representantes da prefeitura, agência reguladora. Então, assim, é um grupo muito bom para discutir esse tema, que tem implicações também com as questões econômicas da nossa região, né? Basta dizer que hoje as empresas da região sustentam boa parte do Vale Transporte, né, utilizado por essa população. Então, qualquer mudança de tarifa ou qualquer mudança com falta, inclusive, às vezes, das linhas operando, tem implicações na nossa região. Conseguisse fazer contato, Hélio, com o secretário? Ainda não obtive retorno, mas aí eu acredito que nos próximos minutos ele deve estar entrando aí. Ele estava com a agenda realmente muito atribulada, mas ele garantiu que participaria, então vamos aguardar aí. Eu também estou no retorno dele aqui, não aguardo. Eu vou fazer uma pergunta, porque talvez nós tenhamos tido uma falha. Ele tem o nosso link? Tem sim. Tem. Nós enviamos o link para ele e está tudo certo. Legal. Bom, nós passamos-se 16 minutos. Eu penso que nós deveríamos abrir a palavra para o Gildo, que representa o CETUF hoje, para fazer uma explanação. Seria muito importante que o secretário ouvisse, né? Que para fazer um relato da situação que vem enfrentando o transporte coletivo. Queria dizer que nós tivemos uma reunião a semana passada com o Gildo e o Léo, que nos levantaram o problema, principalmente com a elevação do preço do óleo diesel, apresentaram o problema das isenções também, né? E que isso tem impactado bastante o custo da operação do sistema e que pode colocar em risco, inclusive, a sua manutenção, né? Pelo menos da forma com que todos nós, tanto os operadores como população e poder público, e principalmente a ARESC, que é a reguladora, entendem que deva ter. Ô, Mário. Secretário Tiago. Isso. Prazer em revê-lo. Boa tarde, presidente, boa tarde, membros. Bem, correria aqui, a gente está indo no meio do carro aqui. Muito bem, nós estamos iniciando agora, fizemos uma apresentação inicial, estamos com representantes aqui, secretário, da Prefeitura de São José, temos representante aqui de várias das empresas que operam na região metropolitana, também do CETUF, temos aqui Institutos Arquitetos, a Associação Catarinense de Engenheiros, FEAGRO, então assim, está bastante diversificado, né? Vários representantes da ARESC, né? Vários representantes da ARESC. Da Metrópole também, e da Metrópole. E da Metrópole também, que é uma nova associação que nós não tínhamos conhecimento, que me parece que é uma fundação, constituição recente. Secretário, essa reunião de hoje ela foi motivada por uma levantamento que foi feito pelo setor, que nos apresentou os problemas decorrentes aí do aumento do óleo diesel, né, e outras implicações que existem hoje que comprometem um pouco a sustentação financeira do sistema, como é o caso das gratuidades. Então, eu penso que melhor para discorrer rapidamente sobre isso, para que o senhor depois possa se posicionar também, passar a palavra ao Gildo. Pediria ao Gildo, o secretário também já está se deslocando aí, que, se possível, em 15 minutos, mais ou menos, ele pode apresentar o panorama, o quadro atual aí do sistema. Boa tarde, pessoal. Primeiro, assim, quero agradecer a todos que estão na reunião, porque todos que aqui participam, né, conseguiram fazer com que o transporte coletivo chegasse onde nós chegamos hoje.
O secretário bem sabe de tudo que nós passamos, né, secretário? Foi uma caminhada muito difícil, muito longa, né, e se estamos trabalhando hoje é porque cada um que está aqui presente contribuiu de uma forma ou de outra. Olha, e agradeço mesmo, o setor aqui, até o Léo, conversei com o Léo hoje de manhã, a gente só tem a agradecer por tudo que todos fizeram. Mas, resumidamente, como todos participaram, também não adianta eu contar toda a história de novo, porque todos já conhecem a história lá de termo de ajuste de conduta, né, termo de acordo, termo de compromisso. Então, resumidamente, existe uma parte jurídica que a gente está avaliando com a Aresc, que nós entendemos que a grande parte do Estado, a parte do secretário, ele já foi encaminhada, né? Ele já assinou o termo de compromisso, já assinou o termo de acordo com o Ministério Público. Então, agora o assunto está um pouco mais vinculado com a Aresc. Lógico, o secretário de Estado, a gente sempre vê o secretário Vieira, a gente sempre vai lhe pedir aí a participação, porque, queira ou não queira, é o Estado de Santa Catarina, né, que acaba, no final, tomando as grandes decisões, né, para o setor. Então, Hélio, resumidamente, nós temos um assunto jurídico que nós imaginávamos, né, quando assinamos o termo de compromisso, que ia ter um reajuste agora, no dia 31 de março, mas também iria ter uma revisão, pelo menos assim, uma forma de amenizar um pouco o custo do setor. Porque existe uma realidade fática, né, que às vezes tem um ditado que diz no direito, né, do Beccaria, né, se a justiça estreia contra o direito, lute pela justiça. Então, a gente tem defendido muito a tese que, independente de qualquer coisa, a garantia, e eu acho que a fala do Mário foi muito bacana, porque para garantir uma negociação coletiva daqui mais alguns dias com o sindicato, a garantir enfrentamento agora desses aumentos de óleo diesel, que estão aí nas loucuras, né, tudo pode acontecer no dia seguinte, a gente gostaria, e a gente até peticionou junto à Aresc, além do reajuste, a possibilidade de uma revisão, né, das tarifas, do custo tarifário, naquele intuito de manter o sistema equilibrado. Porque todos nós aqui temos negócios, você sabe, você trabalhar com o sistema desequilibrado, uma coisa é certa, ou o negócio vai piorar muito a qualidade, ou vai parar. Eu acho que nenhuma dessas situações a gente quer. Depois de tudo que a Secretaria fez, né, de todo o esforço lá de conseguir, né, praticamente a adesão de 99%, acredito, o secretário pode até falar melhor, adesão praticamente de 99% das empresas, todas na confiança, né, na confiança de que daqui a pouco a gente ia se equilibrar. Então, acho que essa conversa é bacana, né, agradecemos aí o Condeste por ter aproximado, a gente tem mantido contato com a Aresc, tem mantido contato através de documentação também, e aguardamos, né, que a Aresc possa fazer alguma coisa. E aqui já veio o nosso pedido, que se o secretário também puder, de alguma forma, contribuir, né, e nos orientar no modo de como fazer isso, a gente também poderia agradecer. Eu sei que, às vezes, o direito ele é meio controvertido, e um entende de uma forma, outro entende de outra, quem sabe, caminhando junto, a gente pode tentar equilibrar alguma coisa para que todos possam sobreviver e ter um transporte de qualidade aqui na Grande Florianópolis. Esse é o resumo da situação, e praticamente todos já devem estar sabendo, porque existe uma realidade fática, né, de defasagem muito grande, que a gente tem que tentar amenizar para poder pagar as contas e continuar operando. Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que o Gildo foi feliz. Resumiu, né? Mas de forma bastante objetiva. E eu corroboro com as tuas palavras sobre a tua percepção, tá? O que eu estou querendo dizer? Nós, enquanto secretaria, somos o poder concedente. A Lei 741 já fez uma distinção no transporte, passando para a Aresc, a questão da fiscalização e a questão tarifária, né? Então, de maneira que os órgãos do Estado devem se manter um constante diálogo, e tem mantido. Aqui nós temos o Casaroto, por exemplo. O Casaroto bem sabe, até porque eu brinco que o Tiago Milanês, que é meu servidor, é praticamente servidor da Aresc, mas o Casaroto também é um servidor da Secretaria, porque, na verdade, eles têm feito um trabalho a várias mãos, né, para justamente suprimir, ou melhor, para superar essas dificuldades. Mas, de fato, a proposta que se tem
é de que, no primeiro conceito que nós tínhamos, é de que a gente tivesse uma parte do reajuste por um fator índice, né? Que seria algo a curto prazo e que, em paralelo, se começaria uma nova composição tarifária, né? Uma revisão tarifária, uma nova composição. Eu sei, na última fala que eu tive com o Silvio, aí eu não vou falar, até porque eu não quero avançar nessa situação, porque cabe a Aresc, né, conduzir esse processo, mas lembrando que quando eu falo que cabe a Aresc, isso é responsabilidade do Estado e a gente não vai se eximir aí, embora seja poder concedente, de tentar somar e contribuir para a melhor solução. E aí na última fala que eu fiz com o Silvio, né, o Silvio, eu acho que ele pode, a grande discussão aqui é a questão tarifária, que, repito que cabe a Aresc. O Silvio, a última vez que a gente falou, estava encaminhando bem isso, né? Já tinha uma proposta, salvo o melhor juízo, já deve ter sido publicada, e aí tem que ver de fato como é que evoluiu isso. Eu acredito que o Silvio tem mais propriedade para falar sobre o assunto, uma vez que eu não estou vendo aqui o presidente, não, eu acho que ele tem impossibilidade de participar, o jornalista não viu o presidente, mas o Silvio bem representa aqui a Aresc junto com a equipe técnica. Então, acho que o Silvio que poderia estar se manifestando, mas reitero aqui, que de fato esse era o conceito inicial, o Casaroto participou disso, né? Nós trabalhamos em paralelo com duas situações, bem como que a gente também vai se manter à disposição para estar ajudando a Aresc, o setor, o segmento, para a melhor solução. Eu passo a palavra para o Silvio, que eu acho que tem propriedade para falar do assunto. Perfeito, obrigado, secretário. Silvio, com a palavra. Boa tarde, secretária. Esse cenário a gente já imaginava, né, porque não houve uma revisão da tarifa de largada. Né? Todos assinaram e conscientes que a tarifa era aquela de largada, né, e que o contrato de concessão precário, ela indicava um reajuste até 31 de março do índice que é adotado pela Aresc. Poderia ter vindo esse índice no termo, mas o nosso é o IPCA, né? E durante esse processo nós trabalhamos também numa metodologia, né, de revisão simplificada que ela está em consulta pública. A metodologia para revisão anual, mas ela permite revisão extraordinária. Eu fiquei muito surpreso com a correspondência da associação dizendo que é única e exclusivamente a responsabilidade da Aresc se der um colapso no sistema de transporte. Eu acho que foram muito infelizes, porque não é nossa responsabilidade. Nós regulamos aquilo que nos entregam em contrato. O que nos entregaram em contrato, a primeira obrigação nós fizemos, que é o reajuste que já está autorizado, né, do momento que assinaram os contratos. Os últimos blocos que assinou foi 2 de fevereiro. Então, a partir daí, nós temos um instrumento legal para trabalhar, foi aquilo que o Poder Concedente nos entregou. Se vai precisar de uma revisão extraordinária ou não, nós precisamos ter o instrumento, né? E eu acho que todos que estão aqui, o Gilto, o Vinícius, toda a associação, o pessoal, em vários momentos nós falamos que seria a tarifa de largada, seria a que está hoje, e se o sistema, você assina uma tarifa com a expectativa que alguém vai mudar sem instrumento legal, e a agência é muito diferente do DETER, tá? Muito, né? Que às vezes decisões eram políticas, e nós não temos decisões políticas, né? Temos decisões de políticas públicas, né? Não de decisões de segurar ou não dar reajuste para segurar reajuste, né? Vocês vão perceber ao longo do tempo que a agência reguladora vai fazer bem, né, para o sistema, porque não tem decisão política, tem decisão técnica, né? Se o índice der 1, der 10, é o 10, então nós temos que aguardar agora a final da consulta pública. É uma metodologia resumida, né, porque no contrato não prevê aumento de frota, não vê? Então tem várias coisas que é uma metodologia mais completa, mas a gente entende que tem a expectativa no período desses 3 anos, né, e as contribuições, né, para o setor, nós estamos aguardando que possam vir a melhorar a nossa normativa. Mas nós temos um rito, né, que até o dia 15 de abril, se não me engano, termina a consulta pública. Nós
acatamos ou não acatamos as contribuições, publicamos a resolução, aí a partir de qualquer momento o setor está habilitado, né, nós já temos a metodologia e está habilitado a pedir uma revisão extraordinária dentro do período que eles assinaram o contrato. Dizer que nós não regulamos passado sem contrato, né? É o reajuste agora eu já tinha falado em reunião, reajuste do combustível, é a data base, tudo é fatos novos que vêm a partir do momento que eles assinaram o contrato. Então, a Aresc nunca teve, e eu pediria para a associação pensar bem e dizer que nós somos únicos, exclusivamente responsáveis nós não somos responsáveis. A responsabilidade é de quem assina o contrato, né, e sabe do momento o que estava assinando. Nós não negamos reajuste em nenhum momento, né, nós não negamos reajuste, só um minutinho, nós não negamos reajuste em nenhum momento, né, desde que a gente tenha o instrumento legal na mão. E é o que nós estamos fazendo e trabalhando, né, e eu acho que nós vamos chegar num momento que o setor vai se acomodar e vai ver que a regulação ela é boa para todos, para o usuário, para o poder concedente e para as empresas. Eu particularmente, Silvio, vejo que a regulação, eu sei que é bom para todos, e acho que a gente já sabe disso. O que nós temos que focar aqui, e aí eu acho que tem que ficar claro, é que nós temos dois movimentos. O primeiro é do reajuste, e aí, quando as pessoas assinaram, elas sabiam, estavam conscientes e foi bem explicado essa situação, e que foi cumprido. Então, quando tu falas que, de repente, elas tinham que saber o que estava assinando, na verdade, elas sabem e que foi executado. Que nós trabalharíamos com uma lógica de reajuste até dia 31 de março, e que, a partir daí, nós tínhamos em paralelo uma questão de revisão. Eu, particularmente, vejo que qualquer debate sobre o assunto deixa-se de lado, a partir de agora, a questão do reajuste. Por quê? Porque ele não faz sentido, porque já se tem uma metodologia proposta, um boneco proposto. Lá quando foi feita a questão do contrato, o Newton participou, o Casaroto, nós sempre dividimos, e aí o setor sabe disso, o Gildo, o Léo sabe disso, todo mundo que é do setor, porque a gente dividiu porque a gente tinha que separar. Quando tu tem um problema complexo, tu tem que dividir ele em vários problemas simples, e tu tem que botar dentro de uma sequência cronológica, de quais devam ser resolvidos primeiro. O primeiro passo, porque senão não consegue se resolver nada, era você fazer a regularização contratual. É o que foi feito. A segundo momento é a questão tarifária. Nesse aspecto, tinha-se um gatilho de um reajuste contratual, mas que deveria-se ter uma revisão tarifária, que é o que vocês proporam. Então, o que eu vejo agora, que aquilo que estava estabelecido lá no contrato, cabe sim, aí eu não sei como é que vocês... Eu acho que o grande debate aqui é sobre a metodologia daquilo que está sendo aplicado, que está em consulta pública. Então, eu acho que o grande ganho, aí é mais que o aspecto informal dentro de uma reunião aqui, é o formal. É o formalizar dentro da consulta pública todos aqueles itens que se considera de acordo ou em desconformidade com aquilo que foi proposto. A metodologia não considerou X, a variável X. A metodologia deveria ter feito dessa forma. Esse é o momento agora do debate até dia 15 de abril. Então eu não sei, e aí eu acho que o sistema talvez já deva ter visto a metodologia, não sei qual é a percepção do sistema sobre a metodologia, mas eu costumo dizer que aqui cabe o diálogo, mas o que a gente precisa, quando a gente está dentro do âmbito de norma jurídica, é formalizar, para que a gente possa depois ter subsídio, né? Porque eu queria do direito, o que não está nos autos, não está no mundo, né? Então, ou que só está no mundo e não estiver nos autos, a gente não pode julgar para com qual. Então, em resumo, eu penso que o que nós tínhamos lá na parte contratual agora está para dia 15 de abril. Eu não sei se o sistema já teve contato com a metodologia, eu não sei se o sistema já fez uma análise crítica, e crítica no sentido de aperfeiçoamento da metodologia. Eu não sei, de fato, em que pé está isso. Eu só um momentinho. Contribuições... Opa, desculpe, Mário. Não, nós vamos depois abrir a palavra para quem tiver interesse também em comentar ou fazer algum questionamento, e pediria que se fizessem inscrições no chat, e aí nós vamos colocando na ordem cronológica aí das inscrições. O único detalhe, eu vou até ligar para a Júnia para entrar na reunião. Eu já havia dito para ela que eu tinha impossibilidade de participar dessa reunião,
Eu disse que ele... Aí o Hélio diz assim para mim, né, Hélio? Obrigado pelo fogo, tá, Hélio? Porque o Hélio disse assim, não, é só lá para dar uma boa tarde. Obrigado, Hélio, obrigado, Deus te abençoe. Nunca vou esquecer. Aí ele vai parar um bom dia, um tema tão complexo, sério, e não estou dizendo que isso não né? Mas eu estou na casa da agronômica para entrar numa reunião. Então, eu imaginei que em torno de meia hora, embora tenha dado a entrada atrasada aí, entrei, era 1h40, mas essa é a situação. Eu vou pedir, se os senhores permitirem, eu acredito que a pessoa que mais debateu isso, e aí tem aqui, todo o movimento, toda a construção, e o segmento sabe, passaram por técnicos da secretaria, que foi a Júnia e o Tiago, e pelo Newton e pelo Casaroto da Ares, que praticamente são essas pessoas que vivenciaram essa situação. Então, eu vou ligar agora para a Júnia e vou pedir, embora na bola de fogo, né? Porque sem preparar para a situação, mas eu vejo que a solução, embora seja uma bola de fogo, ela é muito fácil de ser conduzida. Eu acho que vale aqui o debate para explicar, e aí eu não sei se o sistema... O grande ganho aqui era se nós tivéssemos debate sobre a metodologia. Se nós quisermos resolver o problema, o debate fica sobre a metodologia. É ali que está a solução para a situação toda. Tá? Eu vou ligar peço desculpas, mas eu já havia comunicado isso, e eu vou dar uma ligadinha para o Thiago Milanês, que é meu gerente lá, ou a Júnia, que é superintendente, para entrar na reunião, tá bom? O secretário Thiago, antes de te retirar da reunião, que nós sabíamos que tu tinha um tempo bem reduzido, queria dizer que o Condes vem acompanhando já há bastante tempo esse assunto, reconhece todo o esforço que foi feito e o avanço de regularizar um sistema que já estava há mais de 20 anos, né, sem um contrato de concessão. E nós aqui, queria dizer também assim, que nós não defenderíamos um aumento de tarifa nesse momento, né? Por outro lado, a gente vê que também tem algumas escapatórias, como são o caso das gratuidades, que são definidos por lei e concedidos pelo Estado, e que agora, no momento em que retornam às aulas presenciais, agravam o problema. Então, assim, acho que existem outras alternativas que não passam pela discussão da tarifa ou de uma revisão tarifária. Né? Mas, Mário, eu preciso para resolver o sistema como um todo. Mas Isso. se a gente botasse cronologicamente, a gente sabe que um subsídio do benefício precisa de lei, precisa disso, precisa daquilo. Então é algo a médio e a longo prazo. A tarifária está no nosso colo. O debate dela, assim, no dia 16 de abril, não cabe a discussão tarifária disso, para consulta pública. O momento de todos participar é agora, na parte da política tarifária, é isso que eu quis dizer. Mas para finalizar minha fala, não tem nada a ver com o transporte, mas eu sei que o Condes é apaixonado pelo tema, nós estamos só aguardando a assinatura por parte da Universidade Federal, que está tramitando lá no... Aliás, né, eu estou vendo aqui o arquiteto Ângelo, o João lá do setor de arquitetura da Universidade Federal está com o processo lá, não sei se alguém aqui conhece ele, mas pede encarecidamente para ele dar uma acelerada no PEDUI. Então nós temos lá a situação lá do PEDUI, que está com o Ângelo, que tem que vir para a reitoria, para que a gente possa contratar e iniciar o processo do PEDUI. Nós queremos assinar isso em abril. Então, só para deixar que a gente está dando esse movimento, tá? É o João? Arquiteto João? O arquiteto João lá do Centro de Arquitetura. Tá, eu vou falar com a Caroline, que é arquiteta da UFSC. Tá? Tá? Valeu. Abraço. Eu vou pedir para a Júnia ou o Thiago entrar, porque até eles têm mais propriedade de debater o assunto do que eu. Muito obrigado, secretário. Bom final de semana. Um abraço, secretário. Só para complementar, Marcos, a consulta pública é justamente para a gente discutir e ter essa metodologia, que aí é a ferramenta legal, né? E aí nós estamos aptos a analisar a qualquer tempo, qualquer pedido de reajuste extraordinário. E o ordinário, a revisão ordinária anual, a data de aniversário sempre vai ser dia 31 de março. Mas nesse período, quantas revisões extraordinárias o setor achar que deve pedir, parece que nós estamos abertos para analisar. Eu só me surpreendi, né, com essa correspondência, né, que a gente vem tratando do setor. As regras dentro da agência, elas estão na mesa e são bem claras. Nós já tivemos esse problema com o maior 80% do PIB de Santa Catarina, né, com FIES, que é Cegás, né, um volume muito grande de recursos da tarifa, e no início também foi tumultuado, o tumulto que não tinha o conhecimento e a segurança jurídica
uma regulação onde as regras elas estão bem claras e não depende de eleição para não dar reajuste ou não dar reajuste para isso. Nós estamos fora, nós somos agência de Estado, né, e não de governo, por isso seus dirigentes têm mandato, né, e o setor ele vem nesse sofrimento, porque muitas vezes depende de decisão política, né, e a partir do momento que veio para nós, a nossa decisão técnica, né, e não vai ter problema nenhum a respeito dos pedidos. Agora, a gente vai fazer a análise e dentro daquilo que realmente estiver fora do setor, né, nesse período aí que houve esses reajustes, nós vamos fazer a análise, se for o caso, a gente acaba dando reajuste, infelizmente, né, Maris, ninguém quer reajuste de tarifa, né, o ideal, em todas as minhas falas aqui no Condes, em todas as reuniões que nós tivemos com o setor, eu sempre falei, já calcula uma tarifa de largada, equilibra e larga. Nós temos um ano para trabalhar, né, em algum desequilíbrio, né, mas não foi feito, o Poder Concedente entendeu assim, e é ele que resolve, e nos entregou essa parte de regular e fiscalizar em um curto período de tempo, né, então a metodologia está lá, à disposição de todos no site da ARESC, entra consulta pública, transporte, consulta número 26, e as contribuições, né, façam lá as contribuições, tem o formulário próprio, e nós vamos fazer uma análise, e com certeza lá para final do mês de abril nós já teremos a resolução com a metodologia e estaremos aptos a atender os pedidos das concessionárias. Lembrando, sempre que eles assinaram com o risco de sair com a tarifa congelada de 2 anos. Né? Então, a responsabilidade é nossa agora de fazer o reajuste, mas não responsabilidade de levar ao colapso o sistema. Muito bem, Silvio, eu pediria uma gentileza tua de colocar no nosso chat aí depois o endereço dessa consulta pública. Já coloco já, Marcos. Dá boas-vindas ao Dr. Jaime de Souza, presidente da Floripa Amanhã, também é um prazer contar consigo aqui na nossa discussão. Nós temos 2 inscritos, o Dante Golim, que é da Autoviação Imperatriz, e depois em seguida o Anderson Nazário, que é assessor jurídico da Metrópolis. Então, passando inicialmente para o Dante Golim, o seu pronunciamento. Muito obrigado. Eu queria abrir mão da minha fala agora, porque eu gostaria de ouvir o Anderson Nazário primeiro. Ok. Se o senhor puder me botar depois dele, gostaria de ter a palavra. Sem dúvida nenhuma. E depois da sua fala, nós temos já inscrito também o Gildo, que levantou a mão aqui. Doutor Anderson, por favor. Obrigado, Mário. Boa tarde a todos. O advogado da Metrópolis, queria só fazer um destaque para a gente alinhar a reunião. Por 2 vezes o Silvio comentou que a Metrópolis havia colocado no documento que a ARESC seria responsável pelo colapso. Quero só esclarecer que eu redigi o documento. Na verdade, o que nós colocamos foi que a falta de revisão é responsável pelo colapso. Tenho plena convicção, conheço o Silvio desde 2009, 2010, que a decisão da ARESC é uma decisão técnica, não política, e de forma nenhuma vemos como a ARESC como um dificultador dos assuntos. O que nós queremos é justamente que haja uma decisão técnica com base naqueles argumentos fáticos e jurídicos que colocamos na petição. Se a ARESC não entender como devida a revisão, vai ter as motivações, nós temos as nossas, vai ter os encaminhamentos posteriores, mas de forma alguma sem qualquer acusação como a ARESC sendo culpada, e concordamos inteiramente que essa revisão, essa atualização do valor dele ser feito antes do contrato, mas por algum motivo não aconteceu, nós vemos como cabível ocorrer nesse momento. Tá? Essa manifestação, doutor Anderson? Então, isso, Mário. Ok. Passar ao doutor Golim. Boa tarde a todos de novo. Eu queria fazer uma colocação como empresário da região metropolitana, que a nossa reivindicação com relação a valores não é reajuste de tarifa. Nós estamos querendo o equilíbrio econômico financeiro das empresas.
Nós precisamos disso porque faz mais de 2 anos e pouco que nós não temos tarifa nenhuma. Mais de 2 anos e pouco. E quando assinamos o termo, tudo isso estava previsto, pelo menos a nossa interpretação. Então, o que nós estamos há muito tempo debatendo em relação a este assunto é porque nós hoje estamos num estado desesperador. Nós temos 5 empresas da região metropolitana, sendo que das 5, 4 estão na RJ. Imaginem como nós estamos vivendo. E agora esses aumentos frequentes aí do diesel e das peças e acessórios está acabando com todos nós. A nossa frota está cada vez mais velha e nós não estamos conseguindo dar manutenção dessa frota. Imaginem, a nossa manutenção é muito precária. E isso é um risco que nós estamos tendo com relação ao transporte da população. E nós, se estamos tanto tempo procurando uma solução para essa questão, é porque nós temos uma responsabilidade muito grande e nós temos essa questão a ser resolvida, porque senão a gente ouve muito de estudos para melhoramento do sistema, de novas implantações, ônibus elétricos, vias públicas e ciclovias. E como é que fica o sistema do transporte coletivo? Como é que fica a população da região metropolitana? Então, minha gente, eu não sei se vai dar tempo, depois de tanta remodelação, tanta ideia de inovação, de botar em pé as empresas da região metropolitana. Olha, nós estamos cada vez mais com uma dificuldade maior. Esses últimos aumentos de combustível, nós estamos atrasando o pagamento porque não temos dinheiro para fazer o pagamento em dia. Nós temos compromissos com nossos funcionários, que é cesta básica, salário, tudo isso nós estamos fazendo um esforço extraordinário para tentar deixar esse povo em pé. Então, nós não estamos pedindo ou mendigando alguma coisa, nós estamos pedindo nossos direitos. Nós estamos querendo que haja um equilíbrio econômico financeiro nas empresas. Você veja que, depois de 2 anos e meio, a interpretação do nosso termo que assinamos, tivemos um aumento de tarifa de 1,65%. Minha gente, pelo amor de Deus, salvem o sistema, salvem o transporte coletivo da região metropolitana. Senhores, parem para pensar e autofiscalizar essa situação. Nós estamos muito mal. Se foi usado esse termo para a Aresc, da condição de que as empresas estão correndo esse alto risco e mencionado a responsabilidade, é porque nós não temos mais saída, não temos mais para onde correr ou pedir socorro. Por favor, analisem isso aí. Eu sei que já foi um belo trabalho da Secretaria de ter acertado um contrato para nós, mesmo sendo provisório. Pois até então, nós não tínhamos contrato nenhum, nós não tínhamos crédito em banco, nós não tínhamos crédito com autopeça, nós não tínhamos crédito com cesta básica, que todos nós compramos através de... Então, essa nossa reivindicação tem esse fundamento, tem essa necessidade. E essa necessidade não é do empresário, não é para deixar o empresário mais rico, é para ter a segurança de fazer um transporte com segurança para a população da região metropolitana. Era isso que eu queria falar. Me desculpe a minha alteração. Está perfeito e é compreensível aí esse posicionamento, a gente também acompanha. Todos nós também participamos da sociedade, também estamos sofrendo aumento em todas as áreas e particularmente aí no combustível, né? E no caso do óleo diesel, um aumento de 25%, impactando, e aí o Júlio talvez tenha depois condição de nos dizer mais particularmente quanto isso representa o
combustível na planilha de custos do sistema. Né? O Mário, é o seguinte, o diesel hoje está quase chegando na casa dos 30%. Quem faz cálculo tarifa sabe que no passado ele representava 15%, foi subindo, e hoje está beirando a casa dos 30%. Até porque também, sabe, esse negócio de participação de custo, né, depende muito dos outros custos, né? Se o outro baixa também, essa saída de cobrador, ocorreu uma saída de cobrador, então com a saída do cobrador, o diesel começa a pesar mais na planilha de custo. Viu, Silvio? Isso também é uma boa notícia, tá? Os cobradores podem reduzir custo também de sistema. E aí entra a minha pergunta para ti, que eu acho que, para ti, para o Casaroto, não sei quem da Aresp que vai tratar disso pessoalmente, a ideia de vocês é efetivamente equilibrar o contrato, fazer um equilíbrio, ou não fazer equilíbrio? Ô, Gildo, tu participou de várias reuniões, inclusive o seu Dante participou uma antes, disse que não ia assinar o contrato se não tivesse essa tarifa de largada, né? Eu atendi vocês, sempre alertei que nós não estaríamos nesse debate, né? A Aresp, ela precisa de instrumentos legais. Nós recebemos contratos, os últimos, dia 2 de fevereiro. O que é que o contrato previa? Pelo Poder Concedente, que deveríamos dar um reajuste pelo IPCA até 31 de março. Nós temos que dar, se é 1%, meio, está lá determinado. Revisão não é reajuste. O reajuste aí é do IPCA desses um mês e pouco vocês assinaram o contrato. Né? Vocês assinaram lá, o Poder Concedente achou que era para dar um reajuste a partir do momento que se assinasse o contrato. Está certo ou errado, vocês assinaram lá, para nós estava errado, porque a tarifa teria que ser já uma tarifa de largada, equilibrada, estava todo mundo tranquilo. Nós recebemos dia 2, né, a metodologia que nós estamos já trabalhando, a gente queria incluir no contrato de vocês, então o Poder Concedente já nos passava essa metodologia dentro do contrato, não foi o tal Nilton Casaroto aqui que faz parte da equipe, não deu. Nós olhamos o contrato, adaptamos de acordo com o contrato e colocamos em consulta pública. Esse é um instrumento legal que nós não podemos fugir. Não tem louco que dê canetasse e dá. A partir do dia 15 de abril, vocês estão lá para contribuir, se tem que entrar isso, sair aquilo, o peso tem os pesos lá que a gente colocou de combustível, de pessoal, os pesos lá. Não, isso, é um pouco mais, um pouco menos. Nós vamos acatar e vamos publicar o relatório e publicar a resolução. A partir do dia 15, nós nunca negamos reajuste. Nós não negamos. O que está em contrato, nós estamos extremamente cumprido. Eu falei na última reunião com o Dr. Anderson, nós vamos dar o reajuste, vamos colocar a metodologia em consulta pública, vamos publicar, e a partir da resolução da metodologia, tem um artigo lá que diz que a qualquer momento pode ter revisão extraordinária. E aí é o momento que vocês vão apresentar os balanços, vão apresentar os documentos e fazer o pedido. Né? Ninguém está negando. Né? Esse movimento se precipitou, né? E vocês não entenderam ainda como é que funciona a agência reguladora. O DT era um maluco, chegava lá da cabeça, ele dava 10, 15... e está lá respondendo ao Tribunal de Contas, com um monte de multas, presidente, né? Porque, e aí, de agora em diante, vocês vão ter um instrumento legal, né? Que independente de se o reajuste teve depois de 3 meses, 4 meses, o diesel sobe de novo 50%, tem que equilibrar de novo, né? Que é as revisões extraordinárias, né? Nós não estamos lá para negar reajuste de ninguém, né? Nós estamos lá para... A obrigação da agência reguladora é o equilíbrio do contrato. Mas nós já recebemos um contrato totalmente desequilibrado. Né? Tu assina, tu faz uma licitação já com o contrato desequilibrado. Tu assina um contrato provisório totalmente desequilibrado. Né? Então, nós estamos correndo dentro daquilo que é possível e dentro da legalidade. Que a hora que a gente assinar um reajuste para vocês autorizar, não vai ter ninguém para discutir MP, por que saiu dessa planilha, por que é aquilo. Como eu vejo que os debates vão para a imprensa, como antigamente o gás ia também, a briga ia para a imprensa. Né? As regras estarão bem claras para vocês e vai dar tranquilidade para vocês, segurança jurídica. Né? O que me surpreende é que aquele texto lá deveriam ter na hora de assinar o contrato. Né? Que poderá pôr em colapso a tarifa
a gente entende que deveria ter sido reequilibrada. A gente entende que vocês estão defasados. Nós negamos o trabalho de reajuste de 2019 para cá, foi passada a nossa responsabilidade, porque nós não tínhamos contrato, não temos instrumento legal para regular. Foi nos entregue os últimos contratos 2 de fevereiro, com a obrigação de dar o reajuste de 1%, aquilo lá estava previsto em contrato, que é o IPCA, a inflação desse período. A revisão ordinária acontece 31 de março de 2023, mas entre a revisão ordinária até 31 de março de 2023, pode ter revisões extraordinárias sempre que houver desequilíbrio econômico do contrato. É claro, eu sempre deixei claro, mas deixei claro também que a gente chegaria nesse momento que tal Jaime, tal Gildo, tal Léo, nas últimas reuniões que nós tivemos na associação, aí o Mários, na Associação dos Municípios, eu alertei bem, vai sobrar, porque vocês assinaram e vai vir, parece que depois, a pressão. E a pressão, ela não é política, a nossa pressão é técnica. Nossa pressão e nossos atos são técnicos. Então, vocês vão se acostumar a trabalhar com a agência, e eu tenho certeza, daqui a um ano, vocês vão estar muito tranquilos, porque vocês sabem o dia que vai ter a revisão ordinária e o dia que necessitar e comprovar que é um desequilíbrio econômico-financeiro, parece que vai atuar como agência reguladora. Eu fiquei muito chateado, doutor Nazário, com aquilo ali, tá? Porque a gente está tratando, dizendo que se a Aresc não der o reajuste, o reequilíbrio econômico, vai ser a única responsável. Não somos. Nós regulamos aquilo que nós recebemos. No jurídico, vocês sabem, quando vem um contrato, né, com vícios já, e o vício já é na origem da tarifa, né, que não foi reequilibrada, nós vamos tentar, dentro do possível, dentro do que nós temos de instrumento legal do contrato que o Poder Conciliante nos entregou, atender o contrato e equilibrar esse contrato. Então, a gente sempre recebeu e tratou todas as concessionárias, né, que nós regulamos da mesma forma. Atos que dê garantia para todos, né, tanto para o poder concedente, para a concessionária e, principalmente, a transparência para os usuários, daquilo que ele está pagando e por que ele está pagando. Porque é eles que nos pagam para fiscalizar vocês. O Léo Mauro Xavier Neto levantou a mão aqui, pediu a palavra. Bom, boa tarde. Eu queria, antes de passar a palavra, registrar também a presença do Tiago Milanês, que é gerente de Planejamento de Transporte de Passageiros da Secretaria de Infraestrutura. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade. Claro que nós entendemos os trâmites e os processos no âmbito público para se resolver um processo de tal complexidade, né? Acontece que, digamos que o nosso tempo, ele é um pouco diferente, né? E quando a gente assinou o contrato, de fato, o Silvio tem razão, nós buscamos de diversas formas remediar essa situação específica do reajuste, né, para que a gente pudesse ter uma tarifa de acordo de largada, né? Infelizmente a gente não conseguiu e assinamos sob o voto de confiança, né, daqueles que estavam propondo o contrato, de que nós não teríamos problema, vamos dizer assim, né? Acontece que o problema está aí. Acho que muito mais do que uma reivindicação, a minha fala é no sentido de uma preocupação que eu particularmente tenho, e os meus colegas há de concordar comigo, é a questão da negociação coletiva que nós enfrentaremos agora em abril e em maio, na questão da database, com os nossos trabalhadores. A única proposta que nos cabe a dar aos nossos trabalhadores é exatamente do 1,9%, 1,7% que está nos sendo repassado pelo governo do Estado. E, obviamente, que essa proposta é infinitamente longe daquilo que o sindicato entende como justo, já que, obviamente, os próprios funcionários estão há 2 anos sem reajuste também nos seus salários, nas suas remunerações. Eu fico pensando qual é o setor da economia que hoje estaria sobrevivendo, né, sem um reajuste dos seus preços, dos seus serviços, há mais de 2 anos, como é o nosso caso, né? Qual é o setor hoje da economia que está há 2 anos sem reajustar
o salário dos seus funcionários. Então, muito mais do que uma reivindicação, é uma preocupação realmente em relação a um colapso que o sistema pode se dar através dos seus funcionários nos próximos meses aí com a questão da negociação coletiva. Era isso, obrigado. Até só complementando, eu digo isso até como forma de digamos, dar uma determinada justificativa aos nossos clientes que aqui estão, né? A CIF, CDL, né? Que são os grandes usuários, né, do serviço. E talvez só nesse momento, num momento de caos, de colapso iminente, né? Que talvez alguma atitude mais enérgica possa ser tomada, né? Então, quanto à necessidade, engenheiro Silvio, de uma possível uma revisão, né, extraordinária, isso me parece que certamente vai acontecer, né? Me parece que mais cedo do que mais tarde. Obrigado. Ô Silvio, queria lhe perguntar, além daquilo que está previsto em contrato, e tu tem deixado isso muito claro em todos os encontros que tivemos, que a Aresc se basearia naquilo que for colocado em contrato, né? Está claro para nós também que não houve a possibilidade, ou não colocaram no contrato, uma revisão diferente dessa que está sendo agora colocada, estabelecida aí pelo índice do IPCA. O que é uma situação extraordinária, né? Que poderia levar a uma revisão? Inclusive, eu expliquei para o Dr. Nazário, na última reunião que nós tivemos, né? Nós falamos é um fato novo, né, que aconteça dentro desse período do contrato que venha a dar o desequilíbrio. O diesel aumentou 25%. Né? O acordo coletivo vai dar 10%, não estava previsto no contrato inicial. O Léo, tu não vai oferecer 1,92%. 1,60%. Aquele reajuste do IPCA inflacionário que estava previsto, a Aresc está fazendo o que o Poder Concedente nos entregou. Ele disse que nós deveríamos dar um reajuste de 1,5 mês de IPCA. Na regulação, né, dizer que é justo não está errado. Nasceu tudo errado, mas, né, a coisa está errada porque não foi feita a revisão e o equilíbrio do contrato numa tarifa de largada. Mas isso aí está superado, né? O Poder Concedente achou que não, e nós respeitamos, e nos entregou o contrato. Nós tínhamos, se a gente não dá até o dia 31 de março o IPCA, nós não estávamos cumprindo o contrato que o Poder Concedente nos entregou. Nós cumprimos. Então, se tem fatos novos, né, que vai desequilibrar ainda mais aquilo que vocês assinaram e já assinaram desequilibrado, né? Cabe vocês participarem agora da consulta pública, ver se a metodologia e o que nós estamos propondo está correto, o que é que a gente entende que podemos equilibrar o contrato tanto numa revisão ordinária quanto numa extraordinária, porque tem um artigo lá que fala da extraordinária. Terminar a consulta pública, analisamos, aprovamos, vemos as contribuições, aquelas acatadas, não acatadas, e explicamos o porquê, estudo público, e nós estamos prontos para receber a reivindicação, né? Isso aí eu falei para o Dr. Nazário na última reunião, estava eu e o Marne com ele, né, que a gente já deu o rito para vocês. Nós precisamos desse instrumento, dessa metodologia, que é o nosso instrumento legal, né, para basear numa revisão. Então, vocês vão oferecer 1,92, é fake news, porque vocês têm uma possibilidade de pedir, está previsto 5%, 10%, não sei quanto. O diesel subiu isso, subiu aquilo, né? Depois do instrumento legal, vocês vão fazer a reivindicação, comprovar todos esses custos para a agência, nós vamos fazer a análise e aquilo que for dentro, que nós analisarmos que realmente desequilibrou, a agência vai conceder, não tem problema nenhum. Então, vocês sofreram 2 anos, 20 anos, a Aresc recebeu o instrumento legal do Poder Concedente dia 2 de fevereiro, nós estamos hoje 25 de março,
nós já demos o primeiro reajuste que tinha previsto o contrato, já colocamos a metodologia em consulta pública, já está lá, dia 15 de abril está lá para a ICA, e nós aí temos todos os instrumentos para atender o setor. Nós não temos interesse de negar reajuste em momento nenhum, desde que ele seja justo e seja previsto em documento legal, que é o contrato que vocês têm agora. Eu não sei qual que é a dúvida, né, de toda a gente falar com o pessoal, qual que é a dúvida de todo o processo. Eu gostaria que vocês participassem lá na consulta pública, né, aprovassem ou dessem sugestões para a gente aprimorar a nossa ferramenta. Beleza? Muito bem, Silvio. Eu acho que está bem claro isso. E o link já está lá no chat. Tá, está no chat. Eu já transcrevi também para o grupo de entidades aí do Condes. Então, está registrado lá também quem quiser participar com a sua contribuição. Nós temos 2 pessoas inscritas, o Vinícius, do CETUF, e depois o Ângelo Arruda, do IAB. Vinícius, com a palavra. Boa tarde a todos, novamente. Boa tarde, Silvio. Eu só gostaria de fazer um parênteses na questão que nós estamos falando. Bom, nós estamos, o último reajuste que nós tivemos foi em 2019. Depois, de lá para cá, nós não ficamos inertes, nós fizemos solicitações de reajuste, tarifa, de revisão, né? E sempre, em todo momento, nós tínhamos a recusa da Secretaria de Infraestrutura, porque encaminhava para a ARESC, dizendo que era responsável. E a ARESC, normal, né, Silvio, padrão, não tinha como fazer por falta desse instrumento legal. Então, nós ficamos aí, de 2019 até 2021, nessa final de 2021, nessa briga, e em 2022 nós assinamos um termo. Como o próprio Silvio falou, deveria ter iniciado essa tarifa já regulada, ajustada, equilibrada, né, Silvio? Mas, infelizmente, nós estávamos naquela situação como aconteceu. Nós buscávamos na secretaria, a secretaria repassava essa responsabilidade para a ESC, para fazer essa situação. Então, nós iniciamos um contrato desequilibrado. Para dar uma ideia para vocês, antes desse reajuste, nós tínhamos uma defasagem superior a 86% no diesel. Então, são defasagens que é difícil você jogar para debaixo do tapete. São defasagens que são difíceis de você iniciar um novo contrato desequilibrado e você apenas desconsiderar essas questões. E que foram desconsideradas não por nós, porque lembro que nós fizemos alguns documentos para a secretaria, alertando, junto, Silvio, nós conversamos sobre isso, sobre essa dificuldade, sobre esse problema que estaríamos vivendo hoje. Nós pedimos alterações no termo de compromisso entre as empresas e não aconteceu. Nós pedimos que fosse alterada a forma do reajuste, também não aconteceu. Então, os problemas que chegaram até hoje aqui não foi resultado de apenas a situação da ARESC, foi um conjunto de problemas que veio ao longo do tempo. De 2019 até agora não houve essa tomada de responsabilidade por isso. E mais do que isso, o interessante é que nós assinamos esse termo por ser a única alternativa que nós tínhamos para assinar. Todo mundo falou, todo mundo assinou sabendo, sim, assinamos porque não tínhamos outra alternativa. A alternativa era assinar ou se chamar de outra empresa para fazer o serviço. Por isso que não foi passado para a gente, nós tínhamos que assinar ou desistir do serviço. E hoje a situação que nós estamos, nós não temos como assinar, a situação de andar de bicicleta, se você parar de pedalar, você cai. E hoje a situação das empresas são essa. Eu só queria fazer esse parênteses dizendo que a situação que as empresas se encontram hoje, que o sistema de transporte, não fala as empresas, a preocupação maior é o sistema de transporte. A forma como o sistema está sendo prestado, o equipamento que está sendo utilizado, a forma da operação reduzida é um reflexo da política tarifária, a política do Estado, do tratamento do transporte coletivo. Se hoje nós não estamos discutindo melhoria do sistema, melhoria de operação, melhoria de atendimento ao usuário, que é o grande interessado, que deveria ser o grande foco dessa discussão, a melhoria do atendimento ao usuário, é decorrente dessa situação econômica que o sistema de transporte está vivendo. Isso vai entrar num ciclo vicioso. Se nós não discutir e não enfrentar essa questão da defasagem, do equilíbrio do sistema, não estamos falando de defasagem tarifária, estamos falando do equilíbrio do sistema, que o sistema se equilibre para que se possa prestar um bom serviço, isso ao longo do tempo, nem ao longo do tempo, a curto prazo nós vamos sentir mais ainda o impacto disso e o sistema que vem se deteriorando ao longo do tempo, pela falta de opções do usuário, pela falta de prestação de serviço adequada.
Então, quando nós estamos falando aqui do equilíbrio econômico-financeiro, não estamos falando apenas da saúde das empresas, nós estamos falando aqui do serviço como um todo, da forma de operação, do melhor atendimento ao usuário, do equipamento melhor. Isso tudo parte do equilíbrio. Então, o que eu falo para vocês é que essa história não iniciou agora em dezembro, isso aí já vem desde 2021. Não vamos falar ainda da pandemia, que foi um grande fator que isso acelerou esse problema ainda mais. Mas eu gostaria só de lembrar a vocês que a decorrência disso iniciou quando houve esse problema com a secretaria, dizendo que ela repassava, nós fazíamos os pedidos, ela repassava para a Aresc. A Aresc devolvia dizendo que não tinha documento nem contrato, né, Silvio? Legal, processo legal para que se fizesse. Então nós ficávamos sempre nesse jogo, sabe? Não era um, não era outro, não era a secretaria, não. A lei diz que a Aresc devolvia. Então, isso foi uma tomada de decisão do poder público que chegou onde nós estamos. Então, são decisões que são tomadas, de não reajustar, de não rever ao longo do tempo. Uma hora isso chega, uma hora essa conta aparece. E hoje nós estamos nesse momento. Essa conta chegou, está aí, o sistema está da forma como está, nós estamos aí no sistema do contrato e não discutimos nada da operação. Então, falo a vocês, tem que ser revisto pela saúde do sistema. O sistema tem que estar equilibrado para que se possa prestar um serviço adequado ao usuário. É isso que nós estamos buscando mais, equilíbrio para um bom serviço a ser prestado. Porque se nós não prestar um bom serviço, isso vai interferir diretamente em nós. Obrigado. Mas nós não fizemos contrato, né? Sim. O contrato nós regulamos aquilo que recebemos do poder concedente, né? Então, negamos os reajustes porque nós não tínhamos instrumento legal. Hoje nós temos um instrumento legal e o poder concedente diz que teríamos que dar reajuste até 31 de março pelo índice, né? E já respondendo à pergunta do doutor Nazário, vocês acham que não deram uma olhadinha ainda na consulta pública, né? Não sei se vocês chegaram a olhar. Lá no artigo 17.1, ao longo da vigência do termo de compromisso provisório, se algum dos índices definidos nos itens 7.2, 7.4, 7.6, 14.1 sofrerem alteração significativa em relação à última revisão ou reajuste que comprometa o equilíbrio econômico-financeiro, poderá ser realizada uma revisão extraordinária dos valores tarifários. Para nós, esse é o nosso mundo e o nosso dia a dia, né? Não temos, isso a gente faz com todos os contratos. Há previsão legal e a gente está colocando lá que há previsão legal, né, de uma revisão extraordinária. Silvio, só tem que, a questão do prazo ali, a gente tem, depois que publica a resolução aprovada a consulta pública, ela tem um prazo para entrar em vigor, né? Que é um prazo legal lá dentro da agência. Não, a resolução entra imediatamente na publicação. Oi? Imediato. A resolução, ela passa a vigorar a partir da publicação do Diário Oficial. Muito bem, nós temos o Ângelo Arruda, do IAB, também já tinha solicitado a palavra, mas antes eu queria dar as boas-vindas também ao Vânio Luiz Dalmar, que é secretário de Segurança, Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de São José. Não sei se eu respondi ao doutor Nazário. Respondi? Tranquilo? Muito bem, então, Ângelo, com a palavra. Boa tarde, colega Mários, coordenador do Condes. Boa tarde a todos. Engenheiro Silvio Rosa, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Ângelo Arruda, eu sou presidente interino do Instituto de Arquitetos do Brasil, professor, pesquisador, e ando muito interessado nos assuntos metropolitanos a partir do momento que eu passei a morar em Florianópolis e compreender a complexidade desse lugar que a gente vive. Ampliando os nossos olhares para além das fronteiras econômicas, financeiras, a gente mora numa região hoje, né, extremamente complexa, com uma população total de todos os municípios da região metropolitana, né, que beira 2 milhões de habitantes. Os 4 mais adensados já ultrapassam 1.300.000 habitantes. E estamos com uma obra do contorno rodoviário que, em tese, vai permitir que o grande trânsito da BR-101 ele seja transportado para o contorno rodoviário. E nós, como IAB e como urbanistas,
A gente já está pensando o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, quando esse contorno estiver pronto, com as cidades que ficam para além de São José, para além de Biguaçu, para além de Palhoça e para além de Celso Ramos, ou seja, toda a borda, né, de cidades que estão para além desses municípios cortados pelo contorno, eles vão ser impactados com o contorno, porque hoje já há sinais evidentes de grandes investidores adquirindo áreas ao redor do contorno, com a necessária fundamentação de fazer investimentos em logística, em equipamentos pesados, em transportes, né, em comércio atacadista, enfim. Né? Então, nós vamos ter, hoje, os problemas que a gente tem daqui a 20 anos do outro lado do contorno rodoviário, o que significa dizer que o meio de transporte passa a ser o nosso grande calcanhar de mobilidade entre os trabalhadores dessa região. Portanto, eu vejo esse assunto, coordenador Mários, como um assunto que tem dois pilares. Né? De um lado, as pessoas que são os usuários do sistema, que tiveram perda de renda, que tiveram desemprego, que ficaram em pandemia. Do outro lado, a gente tem o setor que também perdeu passageiros, que teve os insumos aumentados e que tiveram, né, prejuízos econômicos financeiros decorrentes desses 2 anos de pandemia. Fica um pouco óbvio, né, que a grande sensação nesse momento é de que os dois lados estão certos, né, e a Aresc no meio, como agência reguladora, Silvio, né, tem um papel legal, né, de fazer o equilíbrio entre essas duas coisas, né, entre o contrato que existe, mas sem enxergar, né, a crise que está à volta de todos, seja do usuário, seja do executor do serviço, né? E eu acho que o grande momento está dado agora, né? Eu não estava sabendo dessa consulta pública, então a consulta pública talvez seja o primeiro momento em que os dois lados vão se encontrar, né? Eu acho que é uma necessidade urgente de se sentar à mesa e ver as possibilidades, tendo em vista os outros projetos que estão em curso, né? O governo do Estado tem um projeto do transporte marítimo, né? O governo do Estado tem um projeto de transporte marítimo, o secretário está trabalhando com o plano diretor urbano integrado da região metropolitana, o que vai reconfigurar toda a região metropolitana, exigindo de todos nós, né, um outro olhar e, quem sabe, Silvio, até uma repactuação, né, de todos esses contratos que foram feitos, que tem um prazo legal, mas que agora tem um processo de equilíbrio e de planejamento em curso. Né? Então, assim, eu deixo essa contribuição, que a gente olhe para o sistema de transporte com um olhar para além da tarifa, para além do usuário, para além, né, olhando exatamente em qual região que nós estamos atuando. Claro, tem as empresas, tem os empregados, tem os usuários, tem todos. Mas eu acho que todo mundo precisa entrar nesse pacote, e o processo de abertura da consulta pública talvez seja um dos momentos de busca desse equilíbrio. Tá? Era isso. Muito obrigado, Ângelo. Só para a fala do Ângelo. Ângelo, nós já estamos aqui desde a gestão do Jaime, cooperando com o Contes, né? Sempre que somos chamados, a Aresc está aqui. Dizer que há uma diferença da Aresc e da NTT, né? A NTT, ao mesmo tempo, ela é poder concedente e agência reguladora. E por isso que há o atraso, porque ela não vai punir ela mesma. Ela assina o contrato, como é que ela vai punir, né? E é uma das discussões que ainda algumas agências nacionais têm, né? A ANEEL, a NTT e alguma dos aeroportos lá. E tem que tirar isso. A nossa obrigação é fiscalizar aquele contrato de política pública. Quem faz a política pública e assina os contratos de concessão é o poder concedente. E nos entrega esse contrato para fiscalizá-lo, né? Cronograma de obra, de parte tarifária, a prestação de serviço. Não cabe à Aresc, né? Nós contribuímos, né? Estamos lá para contribuir sempre com o governo do Estado e as instituições, né? A gente está sempre disposto a contribuir, tanto que o Nilton e o Casaroto trabalharam em todo esse processo junto com o Thiago e a Júlia, né, da Secretaria, nessa construção, né,
termo aí que garantiu um período aí de estabilidade para o transporte. Mas estamos à disposição, Ângelo, sempre que precisar, a gente está à disposição aí de vocês também. Tá? Obrigado, Silvio. Queria perguntar ao Anderson se sentiu já contemplado na resposta que foi dada pelo Silvio ou ainda quer fazer uso da palavra. Ok? Não, já respondeu, obrigado. Ah, legal. Então, passo a palavra ao Tiago, também milanês, que está inscrito. Bom, boa tarde, pessoal. Inicialmente, o secretário, meu xará, secretário Vieira, teve que sair, né? Ele tinha um outro compromisso, e ele se comprometeu a marcar uma reunião para esse assunto específico aí na semana que vem. Só alguns ressalvas aqui. A gente encontrou a situação, acho que a maioria das pessoas aqui conhece melhor do que eu essa situação, que a gente estava com todos os contratos das linhas aqui vencidas aqui no estado. E a gente não está falando só das 5 empresas da Grande Florianópolis, a gente está falando das mais de 100 empresas que a gente tem no estado inteiro, né? E isso vinha se arrastando de uma forma que estava entrando num processo de fluidez. Assim, vai acontecendo, o estado vai deixando, as empresas vão operando, vão atendendo, e veio a pandemia, que aí eu acho que ressaltou isso, que mostrou esse grande ponto aí, né, desse grande problema. As empresas vieram ao Estado para solicitar um apoio financeiro, o Estado não pôde dar pelo mesmo motivo de não ter os contratos, né? Tentavam o reajuste, né, que eu acho que já foi bem citado por todos ali, e realmente quem deveria dar o reajuste é a Aresc, como o Silvio comentou, porém não existia um documento legal para fazer esse reajuste. Então a gente começou a entrar aí beirando ao colapso, né? Então, isso foi uma das coisas que nos incomodou muito quando a gente começou a trabalhar o transporte aqui na CI, né? Que, com a finalização do DETER. Então, buscamos o Ministério Público para tentar resolver uma ação que o Ministério Público tinha contra o Estado, para tentar mostrar assim, porque o Ministério Público veio aqui no Estado alguns anos atrás e disse, licitem todas as linhas do Estado em 6 meses. Na época de DETER ainda. O DETER buscou a universidade para fazer estudo, que mostrou que estava complicado, questões de dados, de informações, faltava informação para poder licitar. Então, como eu comentei, a pandemia veio, esculhambou ainda mais o setor, escancarou um problema que já, além da queda de passageiro que já vinha acontecendo, né, isso sobressaiu com a pandemia. Então, a Secretaria buscou o Ministério Público para mostrar que a gente precisa resolver de uma forma temporária, porque assim, o nosso foco é licitar, a gente quer licitar o estado inteiro. Porém, se a gente fizer uma licitação agora, primeiro a gente não tem informação para fazer essas licitações, se a gente for usar as informações do momento, no meio de uma pandemia, a gente sabe que vai dar algum problema, então a gente precisa de um respiro. E um outro ponto é tirar essa vilania que se tem, essa imagem de que as empresas só estão ali para explorar e ganhar. A gente mostrou para o Ministério Público, assim, se as empresas quebrarem, a gente não tem transporte, né? Então, o Estado está muito consciente disso, né, de a gente manter esse sistema equilibrado. Então, buscamos no Ministério Público, conseguimos fazer montamos um grupo de trabalho, que eu acredito que o Silvio até já comentou, a participação da Aresc, que foi fundamental nesse grupo de trabalho, na elaboração desse documento. Nesse grupo de trabalho, nós tínhamos o pessoal da Secretaria da Fazenda, nós tínhamos o pessoal da PGE, tinha o pessoal da SUDERF, que estuda mais a região metropolitana aqui da Grande Florianópolis. Então, tudo isso fazendo parte dessa equipe, para a gente conseguir montar aquele documento e conseguirmos fazer um acordo com o Ministério Público e depois assinar esse termo de compromisso com as empresas, né? Que pelo menos agora tem um documento, né, da gente conseguir legalizar. Então, até o Vinícius comentou de que ou assina ou perdem as linhas, né? Não é bem assim, porque para as outras linhas do Estado era assim, porque aquelas eram parte da ação do Ministério Público, né? As linhas aqui da Grande Florianópolis não eram, né? Eles poderiam aderir, né? Então, as empresas aqui da Grande Florianópolis, elas aderiram, né, porque viram que era importante aderir, até porque a Aresc só daria o reajuste dentro de um cenário legalizado, elas visualizaram, creio que dessa forma. A primeira etapa que foi feita após esse termo de acordo com o Ministério Público
nós fizemos ajustes operacionais. Então, já que não podemos, nesse momento, ter esse levantamento para ter essa tarifa de partida, vamos dizer assim, a Secretaria chamou todas as empresas que aderiram, as 70 empresas que aderiram no Estado, né, para fazer ajustes operacionais dentro daquilo que elas deveriam estar fazendo antes do ajuste. Né? Então, elas tinham aqueles quadros de horário, aquela operação que elas deveriam estar fazendo, né, e que tinha uma tarifa para aquilo, e fizemos ajustes operacionais, né, para a gente conseguir assinar, então, o termo de compromisso já com essa oferta ajustada, vamos dizer. Os custos cobrem, a gente sabe que não, né, mas foi as formas que foi encontrada na época de a gente conseguir, aos poucos, ir fazendo isso. Qualquer política que a gente queira implantar, né, seja um subsídio de gratuidade, seja um subsídio por causa da questão de queda de passageiros, ou até mesmo um subsídio agora por causa desse aumento do diesel, não estou nem falando do reajuste ou uma revisão extraordinária, precisávamos de um documento assinado, né, precisávamos de ter um documento legal, que agora nós temos. Né, então, a Secretaria está estudando formas, acompanha, está tentando estudar formas de que a gente consiga, de alguma forma, não sei se subsidiar, alguma coisa a gente tem que fazer, a gente está ciente disso e a gente está buscando isso. Tá? E concordo plenamente com o Vinícius, realmente, Vinícius, a gente tinha que deixar essas coisas para trás e agora voltar para a operação do serviço, para prestar um bom serviço para a população. É o que a gente quer. Tá? A gente começou, creio que a gente começou, né, com essa assinatura, com este documento, para a gente conseguir agora evoluir. Então, tiramos aí há quanto tempo de informalidade, né? Podemos chamar assim, de contratos que não existiam, então agora nós temos. Então, aos poucos a gente está começamos arrumando a casa e a gente está tentando ir para frente para tentar fazer todos esses ajustes. Eu acho que era isso, eu fui anotando algumas coisas aqui, depois se eu lembrar eu posso até tentar dar uma complementada, mas para dizer que a Secretaria não está parada, né? A Secretaria está buscando formas de tentar resolver esse problema, porque desde o começo a gente disse, a empresa quebrada é ruim para o cidadão. Claro, é ruim para a empresa, mas é pior para o cidadão, né? Para o cidadão que necessita desse transporte diariamente. Tá? Então, a gente coloca a Secretaria, a gente à disposição, e como comentei, o secretário teve que sair, ele comentou que na semana que vem ele faria algum contato para tentar fazer uma reunião específica sobre esse assunto. Então, obrigado. Obrigado, Tiago. O Hélio Leite pediu a palavra e depois o Joaquim na sequência. Bom, boa tarde a todos aí. Primeiro, Ângelo, nas partes que você comenta na sua fala, você esqueceu uma parte importante, que são as atividades produtivas, porque elas geram a maior demanda, o maior volume de compra de passagens, que é o Vale Transporte. Então, essa parte não pode ser esquecida. Perfeito, entre as partes que são envolvidas em todo esse processo. Ao Léo Neto, que deixou isso no começo da reunião bem... comentou isso, né, e é evidente isso aí. Assim, o Tiago da Secretaria de Infraestrutura, eu não sei há quanto tempo você está na Secretaria de Infraestrutura, mas o ano passado, quando nós acompanhamos aí todo esse processo do Ministério Público que culminou nesse contrato, ele já no ano passado, as empresas estavam chamando muito atenção gravemente pela defasagem, pelo reequilíbrio econômico-financeiro. E de lá para cá saiu esse contrato, ao contrário do que você declarou, o meu entendimento, pelo qual eu acompanhei o assunto nesses meses, nenhuma das empresas do Estado estavam livres de assinar esse contrato, comprometendo a sua continuidade do trabalho. Inclusive, pelo que eu acompanhei, né, e aí as empresas depois podem confirmar isso ou não, todas tinham a condição de assinar o contrato sob pena de não continuar com as suas atividades, inclusive as da Grande Florianópolis. A gente, como setor econômico grandemente impactado por toda essa situação do transporte coletivo,
em momento nenhum está se negando, se nega de forma alguma a absorver qualquer variação que tenha de valores na tarifa, porque entende que realmente há uma defasagem, a gente reconhece isso é importante corrigir. Mas, assim como o Thiago bem falou, é importante que o governo do Estado, tudo se oriunda do desequilíbrio financeiro do sistema. E assim, não dá, nesse momento, para poder contar simplesmente com o reajuste das passagens para promover novamente o equilíbrio financeiro. O governo do Estado, ele precisa intervir, ele tem a obrigação legal de intervir no sentido de resolver essa situação emergencial. E aí, Thiago, eu, assim, gostaria de estar ouvindo de você, não as expressões no gerúndio que estamos vendo, estamos resolvendo, mas também que já pudesse ter uma solução pré-determinada nesse sentido, onde a gente pudesse já estar hoje discutindo uma decisão. Eu lamento, eu sei que não é assim a tua caneta, até a do próprio secretário Thiago Vieira, mas os senhores são interlocutores desse tema e realmente é preciso que a gente tenha uma definição urgente dessa situação, porque hoje nós estamos em risco de um colapso geral de toda a economia. Uma vez que o transporte coletivo houver descontinuidade, toda a atividade produtiva praticamente do Estado, não só a comercial, de serviços, mas a industrial também, entrará em colapso. Então é importante a gente poder ter isso em mente para poder tornar isso como uma prioridade total do assunto. E eu agradeço, Thiago, pela informação de que o secretário Thiago Vieira vai marcar uma reunião na próxima semana para tratarmos disso, porque eu acho que é fundamental essa definição com extrema urgência, né? Eu havia anotado uma outra situação para comentar aqui, mas eu infelizmente me perdi e no momento eu não me lembro aqui. Eu agradeço aí a poder manifestar. Obrigado. Mas lembrando, tu voltas um pouquinho mais adiante, né? Queria juntar a tua colocação da participação e da necessidade da participação efetiva do governo na solução desse problema, e não somente a Aresc. Na reunião prévia que nós tivemos com os empresários, e foi o Gildo e o Léo, nos disseram que hoje, no município, a prefeitura banca 35% do custo da operação. Então, é possível, sim, né, acudir as empresas, acudir o sistema para que não haja uma descontinuidade. Com a palavra, o Joaquim, por favor. Não, eu já tem 3 na minha frente aí, pode passar. O Milton é o próximo. Quem é o próximo? Fica por último, se for o caso. Quem é o próximo? O Milton. Opa. Então, com a palavra, por favor. Legal, obrigado, São Antônio. Então, só corroborando ali com a afirmação do Thiago Milanes, né, da Secretaria de Infraestrutura, sobre os ajustes operacionais, eles aconteceram, sim, várias empresas pediram reajustes, isso estava no termo de acordo, a única exigência no termo é que nenhuma cidade ficasse desassistida, mas isso não inviabilizou o reajuste, senhor Hélio. E eles aconteceram, eu participei ali da avaliação junto ao Thiago, juntamente com o Casaroto, que é o nosso gerente de normatização, e várias empresas realizaram ajustes operacionais, seja na linha, nos horários, criaram sessões para facilitar a operação, com isso diminuiu o custo. Isso foi uma medida muito debatida nos encontros que nós tivemos, né? Nós tivemos encontros com todas as empresas, inclusive uma das minhas falas ao microfone. Pessoal, tendo em vista, ali já estava fundamentado que não iria ter um reajuste inicial de largada, que ia ser um índice, uma data base, que não tinha sido divulgado até então. E daí a minha fala foi, pessoal, aproveitem, é o momento de colocar, né, na proposta aquilo que realmente
está sendo operacionalizado. Não adianta eu colocar no certificado de delegação linhas e horários que não estão sendo cumpridos, ou linhas e horários que inviabilizem a operação da empresa. Diante disso, né, se for o cenário ideal, o que a gente entende? Que a partir do momento que assinaram aquele termo, existia sim um equilíbrio, em discordância de todo mundo que falou aqui, né, um equilíbrio presumido ali, porque as empresas realizaram os reajustes operacionais para então assinar o acordo. Acontece agora essa questão do 25% do reajuste do combustível? Ok, extraordinário, né? Vai ter agora o acordo do sindicato, do trabalhista, né? Vai ser algo também que não previsto. Só que isso, né, só vai ser possível após a homologação, digamos assim, a publicação, né, da consulta pública, da ARESC, que ali estabelece a metodologia, né, a metodologia simplificada, que a gente está chamando, onde esses percentuais já estão definidos, vocês podem sugerir se está correto, se não está, questão do combustível, com mão de obra, né? Então, e assim, só voltando ali à fala, quando eu acho que não ficou muito clara a minha fala, que para entrar em vigor um reajuste, né, seja por revisão tarifária, vai demorar 30 dias ainda. Então, a gente está falando aí de algo que a gente precisa terminar a consulta pública, a ARESC tem que avaliar todas as contribuições, né? Nós vamos ter que avaliar e vamos ter que publicar o relatório final e a resolução final. Passado isso, a gente vai receber das empresas as solicitações de revisão tarifária. Acredito que já vão estar considerando também o reajuste do sindicato. E a ARESC vai ter que estudar e daí publicar a aprovação, esse índice, que daí sim terá 30 dias para entrar em vigor, né? Tá? Isso é a lei de criação da ARESC que estabelece isso, a agência não pode trabalhar diferente. Então, daí, essa minha fala aí, vocês podem depois fazer uma linha do tempo para saber mais ou menos quando vocês teriam, né, esse reajuste da revisão tarifária. Mas os ajustes operacionais, gostaria de frisar, aconteceram, né? E isso é fato, isso não se discute. O Nilton deixou bem claro que a ARESC sempre defendeu a revisão da tarifa de largada. Né? Vocês defenderam no grupo, a ARESC deveria ter a revisão da tarifa de largada. Não foi uma decisão da ARESC, apesar de estar no grupo. Isso. Então, Silvio, uma vez que esse assunto foi debatido sem êxito, né, que daí a gente estava falando de um índice pós-assinatura do contrato, daí foi onde que a gente entrou com essa fala, porque assim, pensa, se colocando no lugar da empresa, o que a empresa vai poder fazer agora? Adequar, né, as linhas de horários, adequar a operação à tarifa que ela está tendo direito ali. E isso aconteceu por várias empresas, não estou dizendo que são as empresas de vocês, né, mas várias empresas solicitaram. Claro, aquelas empresas que queriam cancelar todas as linhas, deixar uma região isolada, isso também daí o grupo de trabalho entrou em contato com a empresa, negociou, pelo menos para manter uma linha com 2 horários, um de manhã e um à tarde. Ô, Mário, eu preciso falar agora, depois dessa fala do Nilton, acho que o setor aqui tem que se manifestar. Eu sempre defendi o que o Silvio falou, o Silvio sempre alertou, tem que equilibrar na partida. Em nenhum momento, viu, Nilton, em nenhum momento, o Tiago, em nenhum momento, eu tenho certeza, eu conheço o Tiago há alguns anos, eu tenho certeza que o Tiago sabe que o sistema está defasado e muito defasado. O Tiago é um cara que conhece planilha melhor que todos que estão aqui na sala. Ele é da escola lá do pessoal da UFS, sabe tudo desse assunto. Então, Nilton, em nenhum momento foi dito para nós, olha, vocês adaptam aí para vocês se equilibrar. Nós fizéssemos isso aí, nós ia colocar só a linha cara e ia deixar todo mundo desatendido. Então, em nenhum momento teve essa visão pelo poder público de adaptar o ajuste operacional ser nessa linha. Pelo contrário, eu acho que a Secretaria foi muito inteligente, a Secretaria foi competente, a Secretaria tentou atender todas as regiões possíveis para não deixar ninguém desatendido. O Milanês até alertava isso, tem que atender pessoas para não deixar ninguém desatendido, porque senão depois o Ministério Público não aceitou, no termo de acordo que o Ministério Público assinou com a ARESC, assinou com a Secretaria, está lá previsto, o ajuste não pode. E um dos itens que não podia é recompor tarifa, né, Silvio? O Ministério Público não proibiu, no termo assinado com ele, de recompor tarifa. Fomos falar lá com o secretário Vieira, ele disse, não, calma, enquanto está aqui não posso. Depois pode ter uma revisão. Depois vocês podem revisionar. Depois a gente vai ver como vai fazer. E digo para vocês, olha, olhando nos olhos de cada um de vocês, nós imaginamos de confiança. A Júlia falou várias vezes,
Pessoal, calma, tenham paciência, calma que a gente vai tentar recompor. Eu sei que vocês fizeram um trabalho excepcional, a secretaria está de parabéns, foi um trabalho, o milanês quase ficou de cabelo mais branco ainda, de tanto trabalhar, né? Agora, em nenhum momento, as empresas falam, olha, pessoal, se adapta aí, reduz a viagem, enche bem os ônibus para poder pagar a conta. Isso não teve, e eu acho que seria até irresponsabilidade do Estado num assunto dessa natureza, né? Então, o que teve é que, com o acordo com o Ministério Público, não estou falando com o nosso que nós assinamos, o termo do acordo que nós aderimos, estava bem claro que não podia mexer em tarifa, a quantidade de ajuste, né, milanês, era limitada, não podia mexer tanto assim, mas tudo bem, eu tenho certeza absoluta, viu, Nilton, tanto você como o milanês, vocês têm consciência que as empresas estão em situação de defasagem tarifária, eu sei que vocês têm, eu sei disso. O próprio Silvio, eu já estou satisfeito, que o próprio Silvio já falou isso várias vezes, e alertou, pessoal, está defasado, hein, vocês se ajustam. Então, só para restabelecer aqui, e agradecer tudo que vocês fizeram, mas, Silvio, então, eu acho que a tua fala hoje aqui na reunião foi muito boa, nós já garantimos que o setor vai se debruçar em cima dessa questão da regulação, da metodologia, né, de revisão, para poder contribuir. Espero também, Silvio, e aí eu falo para a secretaria, vai ser o pedido lá que vamos fazer para a secretaria, se caso, como a Aresc ela está apenas adstrita naquilo que vem da secretaria, né, que é a secretaria que regula, na verdade é a secretaria que faz o contrato, talvez, nós já procuramos o Ministério Público, o novo promotor, contamos para ele também a nossa expectativa, do que a gente espera, falamos para o promotor que talvez nós vamos ter que falar com a secretaria, com o Ministério Público de novo, e fazer um aditivo, a tentar fazer alguma forma, né, Milanês, de permitir que a Aresc possa fazer um pouco melhor, possa dar um passo além daquilo. Então, pessoal, agradeço, Silvio, aí a tua explanação. Hoje eu aprendi mais um pouquinho ali, né, doutor Nazário, peço desculpas aqui publicamente se teve, assim, a forma de expressar no final, né, Nazário? Em nenhum momento é contra a pessoa, pelo contrário, você é uma pessoa que todo mundo respeita pela técnica, né, e pela sinceridade de falar as coisas, e foi um dos que mais avisou. Então, eu acho que aqui nós vamos se debruçar, né, doutor Nazário, e ver o que vai fazer aqui para tentar contribuir nessa questão da revisão, porque no fundo, né, Silvio, quem lê um pouco da Lei de Mobilidade Urbana sabe que o objetivo é manter o setor equilibrado. Né? Todo setor tem que manter equilibrado, porque o setor desequilibrado, todos perdem. Né? A sociedade perde, o Estado perde, as empresas perdem. Então, novamente, a gente tem a confiança de que vocês vão partir para isso, vão tentar, e nós vamos contribuir com essa parte. E se precisar, Milanês, um contato com o Ministério Público, que ele já fez lá com ele, vamos se reunir de novo com eles, acho que até ele deu uma abertura, ele não prometeu nada, né? O promotor nunca promete mesmo, ele tem que avaliar juridicamente, talvez até deu aditivar, né, doutor? Até o Léo estava junto, o Ivo, para tentar aditivar esse contrato que tem conosco, para permitir que a Aresc possa fazer uma revisão um pouco mais profunda, que se diz, né? Um mini equilíbrio, alguma coisa do que devia ter sido feito no início. Muito obrigado aí e desculpe qualquer coisa, viu, Nilton, mas é só porque talvez você tenha tido essa interpretação, mas nós tivemos outra, entendeu? Não foi bem essa interpretação que a gente teve. O Gildo, o que chegar para a Aresc, né, nós só cumprimos aquilo que o poder concedente acorda com a concessionária. O que chegar, nós vamos cumprir, é o que nós estamos fazendo, né? Nós não temos o poder de aditivar e mudar contrato, né? Então, já expliquei a diferença da NTT e a Aresc, né? E estamos sempre à disposição, e eu fico muito satisfeito que vocês venham contribuir, a gente pode melhorar a metodologia dentro dos parâmetros que está o contrato hoje, né? Então, se vier contribuições para melhoria e a gente vai acatar, não tem problema nenhum. Se não, se tiver fora, nós vamos explicar por que não acatamos, visto que o relatório é bem claro, né? Mas o lapso temporal, né, foi muito curto para a Aresc, né, e a gente está tentando o mais rápido possível ficar dentro da legislação para receber as demandas do setor, né, e a gente conseguir atender. E nem com licitação, nem com precário público. Nenhum transporte urbano para de pé só com a tarifa. Não adianta fazer licitação pensando em tarifa, porque o usuário não tem condições de pagar
né, e manter o contrato. E qualquer modalidade de transporte, se não tiver o subsídio, né, do Estado ou da Prefeitura, não para em pé. Né? Eu espero, não sei se da Prefeitura de Florianópolis, isso é um aditivo até o final da concessão, né, que estão de parabéns. Agora, se não for um aditivo, é uma bolha que está se criando lá na frente, né, que vai estourar. Se foi aditivado que vai ter a participação do município até o final do último dia do contrato de concessão, parabéns, é isso mesmo que tem que fazer. Agora, se é precário, a bolha está se formando e ela vai estourar em algum momento, né? E aí não vai sustentar também o transporte. Obrigado aí. Bom, nós estamos já com 15 minutos além do horário que havia sido previsto, nós começamos também com algum atraso, e nós temos duas inscrições, um é o Raul Zucato e outro é o Léo Mauro Xavier Neto. Então, acho que com essas duas falas, a gente depois encerra, até porque o Milanês já sinalizou com essa sugestão aí do secretário de agendar uma reunião, e aí talvez com um grupo representante dos empresários, Aresc. O Condes, evidentemente, gostaria muito de estar junto nessa reunião, Tiago. Mas eu penso que já está bastante claro para todos, né? E é claro para todos que existe uma dificuldade, existe uma limitação legal por parte da Aresc, mas que tem que se buscar discutir uma solução para que o sistema possa permanecer funcionando e não prejudique a nossa região. Eu posso... Só para entender que nós podemos participar para contribuir. O que nós temos hoje está na mesa. Perfeito. Nós não temos como alterar pedido de A, de B, por ofício, né? Se o Estado entender que vai aditivar e mudar o contrato, nós vamos cumprir o contrato. Né? Tá bem claro. Deixar bem claro isso, né? Porque claro. Nós não temos essa possibilidade. Perfeito. Passo a palavra, então, ao Raul Zucato e depois, em seguida, ao Léo. Está no mudo, Zucato. Precisa abrir o microfone. Ele fica no mudo para não ter barulho enquanto as outras pessoas estão falando. Certo. Eu fiquei aqui atento e o rumo que tomou a reunião, e até pelo público, não era bem o que... menos o nosso coordenador botou aí, que era avaliação do sistema de transporte público intermunicipal da região metropolitana. Então, eu acho que nós ficamos focados aqui na questão financeira, nos ajustes, que é importante, mas aquela avaliação ampla e aquela briga que tem, eu não sei se isso já está encerrado, né? Se encerrado, me desculpe, né? É a velha busca do modelo de transporte público intermodal, integrado, com a participação efetiva do poder público, da sociedade, que eu sei que é uma questão política, né? Não é fácil. Talvez seja para os próximos governos, mas eu tenho acompanhado aí, talvez, nos últimos, desde quando eu estava lá no CREA, e essas brigas nossas aí nas nossas lutas, né, Mários? Para que se avançasse nessa linha. Tinha até a ideia de criar uma secretaria, não sei se saiu, acho que até foi abortada, mas é um assunto que me deixa preocupado. Esse modelo de transporte urbano da Grande Florianópolis, ele realmente está integrado? Ele é modal, ele é participativo, ele tem o segmento para buscar o desenvolvimento da nossa sociedade, a participação da comunidade, o desenvolvimento econômico é importante, social. Essa eu sei que é uma luta, talvez um pouco progressista demais, mas que nasceu aqui no Fórum, no Condes, e na Floripa Amanhã e outros órgãos, principalmente na CIF e nas entidades mais representativas. Então, talvez numa próxima reunião futura, se pudesse, ao menos,
discutir alguma coisa, avaliação realmente do sistema de transporte na nossa capital e na grande Florianópolis, evidentemente, na região metropolitana, se isso que está aí é o ideal, está funcionando, ou se é só reajustar as tarifas e deixar esse modelo que está aí. Essa é uma pergunta que eu deixo, não quero entrar em debates, mas que a gente vinha discutindo isso há longos anos e que se caminhou. E depois, eu acho que o modelo foi tomando outros rumos, veio a ESC, veio outros órgãos aí que assumiu, e eu sei que a preocupação financeira é importante. Quer dizer, não dá para fazer transporte sem remuneração. E a sociedade também precisa ser bem atendida, tem que ser integrada. Então, aquele modelo integrado, talvez até, inclusive, o transporte marítimo daqui a pouco, eu sei que é um sonho, mas que vai acontecer. Mas, principalmente, o transporte urbano, público, intermodal, acho que dá para caminhar um pouco nessa linha aí, ainda dentro desse trabalho que já vem sendo feito por esse grupo que está aqui. Eu vi que o grupo veio coeso, né, presidente? Palhoça, Biguaçu, todo mundo estava aqui, defendendo a reivindicação que era importante e que tem que ajustar. Agora, quanto? Não sei. Se eu me colocar como usuário, eu vou dizer que é muito. Se eu colocar como empresário, eu vou dizer que é bastante. Então, como eu fui dirigente sindical, eu sei, aqui tinha um dirigente sindical, eu sei como é que é a briga do outro lado também. Então, gente, eu quero deixar aqui uma preocupação só, que a gente não caminhou nessa linha do tema da nossa reunião de hoje, que, na minha avaliação, era avaliar o modelo transporte público intermunicipal da região metropolitana. A gente avaliou um segmento, talvez, e nem dava para avaliar tudo, porque é muito amplo realmente. Então, desculpe a minha intervenção, mas eu queria deixar essa preocupação aqui, e até que, se esse assunto que eu estou levantando, depois de 10 anos de debate nesse grupo e outros grupos, está superado, a gente não volta mais a discutir, eu acato aquilo que a grande maioria achar melhor, principalmente do Condes, que é quem eu aqui represento, a minha instituição classista, que está dentro do Condes e que me designou para isso. Tá bom, meu presidente? Era isso, muito obrigado. Zucato, tu tem plena razão, assim, há sim a necessidade de a gente discutir o sistema como um todo, a integração, os modais a serem utilizados, integrados, tal, né? É que terminou esse assunto financeiro e da sustentabilidade do sistema sendo urgente, né? E se sobrepõe, digamos, à concepção maior de todo o sistema. Mas tu tem razão, a gente precisa mais adiante fazer a discussão sobre ele. Queria lembrar também que o Joaquim, que havia pedido a palavra, pediu que fosse deixado para o fim, então passo a palavra inicialmente ao Léo e depois o Joaquim, e aí nós encerramos o encontro. Obrigado a oportunidade. Desculpa, é só me estender mais um pouco numa pergunta objetiva, e pergunto aqui, sabendo que a gente vai ter uma próxima agenda específica com a ARESC, mas pergunto aqui só para que todos os presentes também possam estar na mesma página, vamos dizer assim, né? E me perdoem a ignorância também na pergunta, mas a consulta pública está aberta, vai ser definida a metodologia de cálculo, né, da revisão do equilíbrio do contrato, e em seguida a gente pode aí pedir, né, engenheiro Silvio, pergunta para o senhor, desculpa, a gente pode pedir então o equilíbrio do contrato. Quem é responsável por autorizar isso? Quem que de fato coloca isso em prática, essa revisão? E mais importante, como é que ela acontece? Ela acontece em função de tarifa, ela acontece em função de um subsídio, porque ter a informação, me parece, e aí olhando no lado especificamente do operador, ter a informação não me parece ser suficiente para resolver o problema, vamos dizer assim, né? O que acontece depois de ter a informação? A metodologia, a metodologia que está lá para nós é a nossa proposta. Se houver contribuição para melhorar, já está lá todos os índices, o que é que vai ser considerado, não vai, está lá já, né, os cálculos, as fórmulas,
A metodologia está na consulta pública, é uma proposta nossa da Diretoria de Regulação Econômica. E quem analisa é o pessoal. Nós temos aqui o Márcio, está voltando a Cíntia, gerente de tarifas, e nós temos um setor de regulação econômica na Aresc, que analisa os dados que vocês vão enviar, né, pedindo a extraordinária, contábeis, né, e vão mandar todos os dados que houve uma discrepância nisso, naquilo, né, e vai ser feita a análise, e depois ela vai para a diretoria colegiada, a área técnica manda para a diretoria colegiada da Aresc para aprovar o reajuste. Nós não aprovamos subsídios, porque não é o poder concedente que faz isso, né? Nós não temos essa atribuição de subsídio. Eu não sei qual que é essa agenda Caresc que tu falou, Léo, nós estamos lá, se vocês precisarem de uma reunião para entender pontos da metodologia, nós estamos à disposição. Agora, essa reunião que tem aí com o poder concedente, e o Mário, aí não sei qual que é, aí é para ver a questão, acho, de subsídio, alguma coisa, que é isso que o poder concedente tem. Ou um aditivo para ampliar mais do que aquilo que nós estamos propondo na metodologia, mas o que nós temos hoje é o que está na mesa. O que está aí, a metodologia, ela alcança o contrato que nós temos em mãos. Então, se vocês tiverem dúvida da metodologia, nós estamos aí também prontos para uma reunião aí para explicar pontos ali da metodologia que vocês têm alguma dúvida, tá ok? E esperamos a contribuição de vocês lá para melhorar a metodologia, cara, dentro sempre do parâmetro do que nós temos hoje, do contrato precário, tá? Não sei se consegui te atender, lá. Tá ok, obrigado. Joaquim. Bom, eu queria, como vice-presidente, tentar dar um encaminhamento aqui, em função dessa reunião, e eu anotei aqui que a gente tem que fazer esse dever de casa, de acompanhar essa consulta pública, dar as nossas contribuições, para que depois possa ser posta em votação dentro da Aresc essa resolução aí para essa questão da revisão tarifária. O que eu sentia, quer dizer, o que eu entendi até agora é que a Aresc nunca foi um problema e eu acho que nunca vai ser um problema, né? Porque o trabalho dela é mais técnico, como o Silvio mesmo falou, não é político, né? É técnico. Então, isso é só uma questão de a gente acertar os parâmetros, aí, a metodologia para fazer essa revisão aí, eu acho que vai atender bem o setor de transporte. O que me preocupa é o segundo item aqui que eu anotei, que é a questão dos subsídios, né? Eu também concordo que tem que haver sempre um subsídio aí, não dá para só se basear nas tarifas. E eu acho que aí que é o problema, porque o problema hoje, porque nós estamos em ano eleitoral, né? E se depender de legislativo para chegar a aprovar um subsídio desse, né? E com os idosos e estudantes já começando a frequentar o transporte público, vai ser um problema, e é um problema para o governo. O governo realmente tem a responsabilidade de resolver essa questão. Agora, não é só um problema do pessoal do transporte, né, nem das empresas. É um problema social também, né? Eu fico com medo aí desse pessoal. Já fizeram, em 2013, uma reviravolta tremenda por causa de uma tarifa, de centavos na tarifa. O que vai acontecer se esse preço do diesel sobe muito? Que problemas a gente vai ter, né? Porque o cara fala assim, não, eu deixo o carro em casa, deixo a moto em casa, porque a gasolina está muito cara. Mas também não dá para fugir do transporte, porque a tarifa também vai subir também. Quer dizer, cria um problema social, quer dizer, que o governo tem que resolver, né? Tem que batalhar para que esse subsídio saia o mais rápido possível, ainda este ano, né? Coisa que eu acho que vai ser bastante difícil, mas precisa se empenhar para isso, né? E o terceiro item que eu anotei aqui, que para mim foi uma boa notícia, foi que já está em andamento alguma coisa com relação ao PDUI, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. E a gente vem batalhando, né, eu e o Mário principalmente, em cima disso daí, que está no Estatuto da Metrópole. Sem ele praticamente não existe, de fato, a região metropolitana, né, que hoje existe mais no papel.
E se está lá com esse arquiteto Ângelo aí na reitoria da UFSC, ali, que a gente possa começar a analisar, quer dizer, a gente está vislumbrando alguma coisa positiva, porque até agora o governo não tinha manifestado a menor intenção de dar andamento nessa questão. Joaquim, não é Ângelo, é João. Está na UFSC. Ângelo, arquiteto João, exatamente. Então, era só esses 3 itens que eu queria deixar aqui para nós mesmos, para a gente dar continuidade. E temos, então, agora essa dever de casa de acompanhar essa consulta pública e a gente se trocar ideias também para alinhar essas ideias para encaminhar aí para eles, né? Obrigado. Muito bem. Com isso, então, nós estamos chegando ao final dessa reunião. Eu vejo assim como extremamente positiva, né, da forma cordial que conversamos aqui, esclarecedora. Talvez o que foi levantado pelo Silvio no início de uma interpretação, não é má interpretação, uma interpretação daquele ofício encaminhado pelo sistema tinha um outro interesse, né? E não fazer uma agressão ou uma acusação à Aresc. Vejo isso também sanado, isso é muito bom que tenha acontecido aqui, e principalmente que temos agora a perspectiva de uma nova reunião sugerida aí pelo secretário Tiago e anunciada pelo Tiago Milanês. Então, assim, acho que cumprimos a função, o Condes, ele desempenha um papel de interlocução, de trazê-los todos a uma mesa para tentar discutir os problemas que temos aqui na nossa região, e esse, no transporte coletivo, é um problema sério, né? Todos nós enfrentamos aí diariamente, não é só o transporte coletivo, mas também toda a parte da mobilidade urbana, um problema muito sério na cidade, um dos mais graves que nós temos aqui na nossa capital. Então, quero agradecer a todos a participação e dizer que o Condes continua à disposição de todos aí para continuar discutindo o tema. Bom final de semana e até a próxima reunião. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Parabéns, Hélio. Parabéns, Mário. Boa tarde. Muito bom. Um abraço a todos.